寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Nepal e Manchúria, Nepal ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os vídeos relacionados aí a soldados nepaleses. Beleza? E entre outros. E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje eu vou falar do soldado de um braço só. Pois é, o maluco tinha um braço, tinha uma motivação e 200 inimigos na sua frente. Mas afinal, né, o resultado vocês já devem estar pensando. Pô, né, o maluco aí já era. Ou será que não? E afinal, como ele só tinha um braço e estava no exército, né? Ou ele perdeu um braço no meio do combate? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas enfim, né? Sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Lakshmi Gurung, ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1917 e veio a falecer no dia 20 de dezembro de 2010. Lakshmi Gurung, ele nasceu em Dhakhani, né, em uma vilinha no Nepal, onde vocês estão vendo aí no mapa, né, bem próximo da Índia. E o nome, né, tem origem por causa do seu pai, né, Parthiman Gurung. Pois é, né, é estranho, né, nepalês terminar em nome Man, mas enfim. E não se sabe muito sobre sua infância ou sobre sua adolescência, né, mas sabe-se, né, que quando a Segunda Guerra eclodiu, em 1940, né, Gurung ele já foi se alistar no exército indiano, né, que naquele tempo era o Raj britânico. Mas, né, apesar dele ter apenas 1,50 m e 27 anos de idade, ele acabou sendo aceito. Mas o porquê ele acabou sendo aceito, estando completamente fora do padrão, né, de qualquer exército, até mesmo para aquela época. Obviamente, né, por causa que naquele tempo, né, eram tempos de guerra e não dava para recusar pessoas, principalmente pessoas que estavam dispostas a lutar. Então, né, se fosse em tempos de paz, ele já teria sido dispensado e o vídeo provavelmente nunca iríamos ouvir falar dele. Mas a questão é que, beleza, ele acabou, né, se alistando, sendo aceito, e em 1941 ele iniciou o seu treinamento ainda ali na Índia, e ele já foi fazer parte ali do 4º Batalhão Rifle Gurkha, e ele foi nomeado ali para ser um exímio atirador. E beleza, ele ficou de 1941 até 1944 treinando ali na Índia. Então, no final de 1944, ele é levado ali para Birmânia, e mais precisamente em Taungdal, né, que fica ali bem próximo ali também da Índia. E beleza, né? Nesse tempo, no final de 1944, início de 1945, a oitava nona, enfim, né, a oitava nona Brigada de Infantaria Indiana, né, recebeu a missão para cruzar o rio Irrawaddy, né, e atacar os japoneses aí ao norte da estrada Prome. E beleza, né, missão dada, missão cumprida, os indianos foram lá e foram ali atacando os japoneses. E conforme, né, os indianos iam avançando, obviamente, né, os japoneses iam recuando. Até que no dia 12 de maio de 1945, pois é, levou um tempinho, né, os japoneses acabam recuando aí diretamente aí para aonde exatamente Taungdal, né, onde estava Gurung, e não só o Gurung, né, mas o 4º Batalhão aí de Rifle Gurkha. E devido, né, ao Gurung estar numa posição mais à frente do que os outros, né, o 4º Batalhão Rifle Gurkha está mais à frente que
os outros exércitos, né, os outros regimentos, batalhões, eles foram os primeiros a serem atacados aí por um total aí de 200 japoneses. E obviamente, né, que eles acabaram sim dando um certo trabalho ali para os japoneses. Só que então os japoneses tiveram a seguinte ideia: vamos atacar algumas bombas na trincheira dos caras, né, que daí a gente poupa munição e já dá cabo da maioria, e os que não forem empacotados vão ficar gravemente feridos e vão se render, então a gente vai lá e termina de fazer o serviço. Então os japoneses mandam 3 bombas ali na trincheira ali de Gurung, e o Gurung ele consegue arremessar 2 de volta. Quando ele foi arremessar a terceira, a bomba explodiu ali, né, perto da sua mão. Vamos supor que meu punho aqui é a bomba e a mão aqui. Ele jogou, a bomba explodiu. Obviamente levou quase todo o seu braço, os estilhaços voaram na cara dele, empacotaram um nepalês e deixaram outros 3 gravemente feridos, inclusive Gurung. Mas devido à adrenalina ali do Gurung naquele momento, né, apesar dele estar encharcado de sangue, sem braço e com sangue correndo ali na sua testa, atrapalhando sua visão, ele não se rendeu, não se desesperou, não desertou e foi ali para o combate. Pegou seu rifle, recarregou e disparava e recarregava. Os japoneses não estavam acreditando no que estavam vendo, né? Um cara sem braço, sangrando, disparando contra eles. Então os japoneses, né, acharam que estariam na vantagem, então eles iam correndo ali de peito aberto, basicamente. Então, né, o Gurung ele ia disparando e gritando: venha, lute como um Gurkha, venha, me enfrente como um homem. Alguns relatos dizem, né, que ele desbanhou a sua faca Gurkha, cravou no chão e falou que dali ninguém passava. E o combate ali se estendeu por 4 horas, né, até que beleza, os japoneses cansaram e vazaram, não foi informado para onde ele vazou. E nesse momento aí o Gurung, devido, né, à adrenalina baixando e tal, né, as dores, o ferimento, ele acaba desmaiando, né, mas ele acaba sobrevivendo e ele acaba sendo resgatado por tropas anglo-indianas. Então, mesmo ele com vida, né, o pessoal não acreditando, leva ele para o hospital e ele só acorda no dia 19 de dezembro. Ele acorda, aliás, né, um grande tempo depois, só que ele ainda é mantido no hospital e quando ele já está mais consciente, ele se dá conta, né, de que ele está sem um braço, ele está completamente ruim das pernas, mas ainda assim ele continuava andando e ele tinha perdido ali o seu olho direito devido ali aos estilhaços. E com isso, né, o vice-rei, né, o vice-rei da Índia, foi pessoalmente ao hospital onde estava Gurung e entregar a medalha, né, que é da mais alta medalha que qualquer soldado britânico pode receber, que é a Cruz de Vitória. E o cara foi pessoalmente entregar essa medalha ali para o Gurung. E vocês acham que beleza, depois disso ele encerrou sua carreira no exército? Não, não. Ele ainda continuou servindo ao 4º Batalhão de Rifle Gurkha, né? Aí quando esse batalhão aí foi desmantelado, ele retornou para o Nepal. E quando a Índia teve sua independência, ele foi para a Índia, foi se alistar no exército indiano e foi aceito. Talvez seja mais uma maneira simbólica, mas a questão é que ele continuou, né, opinando, dando ordens e, querendo ou não, subindo ali de patente. Aí quando ele terminou de cumprir o seu serviço militar, ele retornou ali ao Nepal, né, para morar ali com sua família, pois, querendo ou não, ele também tinha seus problemas pessoais. Ele tinha uma esposa, né, da qual ele teve 2 filhos, depois ele arrumou uma outra esposa, depois de terminar e tal, e conseguiu mais 2 filhos, né. O primeiro casamento foi 2 filhas, o segundo foi 2 filhos. Curiosamente, um dos filhos ali, né, do Gurung acabou servindo ali ao exército nepalês e está aí seguindo carreira. E, né, o Gurung, então, ele vai ficando debilitado, mas apesar, né, dessa história e dele ter sido um herói, ele ainda morava numa casa simples, numa casa relativamente pobre. Então, em 1995, né, tanto o governo indiano quanto o governo britânico
deram uma grande quantia para ele em dinheiro e sem contar que também deram uma casa nova em um local aí mais rico aí do Nepal. Só que, né, o Gurung também, ele pensou, pô, eu tô com dinheiro aqui, preciso melhorar a situação aí da minha família. E em 1997, né, ele tentou ir morar na Inglaterra, pois estavam prometendo cidadania, estavam prometendo diversas coisas ali para quem se alistasse. E ele usou uma cartada, né, de que, pô, eu servi ao Raj britânico, servi ao exército britânico, então eu tenho os mesmos direitos ali e tal. E então o governo britânico recusou a entrada dele, então ele abriu uma ação, né, contra o governo britânico. E depois de 11 anos, apenas em 2008, né, ele conseguiu ganhar ali essa ação e, consequentemente, indo ali, né, morar ali na Inglaterra. E não é que não era uma disputa britânico contra nepalês, não, muitos veteranos ali britânicos que lutaram ao lado dele, que treinaram com ele, veteranos indianos, também ali compraram essa briga e foram ali, né, assim, voltar ali contra o governo da Inglaterra. Demorou bastante tempo, mas aconteceu. E com isso, em 2008, ele acabou indo morar ali na Inglaterra e levando ali sua família junto com ele. Só que nesse tempo, né, apesar dele já estar debilitado e não conseguir mais andar, ainda assim ele era visto como um herói, né, devido à sua história, às suas histórias, e também, né, pelo fato, né, de que dos, né, 87 japoneses que a brigada dele, que o 4º Batalhão de Rifle Gurkha deitou, 31 ele fez sozinho. Então, obviamente, né, que, pô, desde os mais veteranos aos recrutas, né, todo mundo ficou sabendo dessa história e todo mundo tirava foto com ele, coisa do tipo, mas ele não estava ali sozinho, né, ele estava sob os cuidados aí da sua neta, que né, já tinha uma condição um pouquinho melhor, né, já dominava o inglês, então, né, ela ficou responsável por ele. Aí beleza, nada demais vai acontecendo, ele vai fazendo uma reunião ou outra, uma coletiva aqui e ali, até que no dia 19 de novembro de 2010 ele pega uma pneumonia muito forte e é internado no hospital. E ele não sai, né, do hospital, infelizmente, né, ele fica no hospital até o dia de sua morte, causada pela pneumonia, no dia 20 de dezembro de 2010. Só que toda a sua família ali, né, estava presente na hora que ele faleceu, então ele, né, lutou como um herói, foi um cara extremamente shed, né. Garanto que muita gente não iria fazer isso, né? Muita gente, se tivesse a chance de desertar no primeiro tiro, já iria, não julgo, né? Afinal, é fácil falar e é difícil estar lá. Mas o que ele fez foi para poucos, né? Muita gente poderia até mesmo, né, sobreviver por um curto período de tempo, mas depois, devido à hemorragia e cair adrenalina e de base. Mas alguém estava ali, alguém muito poderoso estava ali cuidando da vida dele para ele, né, ficar na história. E a partir desse momento, beleza, ele acaba falecendo e ele é enterrado ali mesmo dentro ali mesmo na Inglaterra. E a medalha da Cruz de Vitória, o que deu? A medalha era dele? Sim. Porém, a medalha está em disputa. Como assim em disputa? Porque a família dele quer trazer a medalha de volta para o Nepal. A Inglaterra diz que a medalha tem que ficar no museu para ser preservada. E a Índia também briga ali por causa que, pô, ele serviu o exército indiano, né? Então, a Índia quer que a medalha fique no museu indiano, a família quer que fique na casa dele e a Inglaterra quer que fique no museu britânico. E tá essa disputa aí, não tenho mais informações, né? Se está rolando ou não, porém, né, quando ele tem pouco tempo depois que ele faleceu, abriu essa disputa porque, né, o governo britânico quis reivindicar ali a medalha, o governo indiano está querendo reivindicar para ele e a família está segurando ali o quanto pode. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço.
Me sigam nas minhas redes sociais, meu Insta, TikTok, etc. Vou estar deixando aqui, né? Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica. O que você faria na situação dele? Você entregaria a arma? Você se renderia? Você se zerava? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Falou e fui!